Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre agrupamento de rotas, mais especificamente sobre prefixos de rotas. Antes de começar essa parte de agrupamento, eu quero voltar lá no nosso site. Então, o nosso site está dessa forma. Qual é a ideia aqui? Eu vou colocar um botão aqui para poder eu clicar nesse botão e ele ir para o formulário onde eu vou mostrar, poder cadastrar as cidades. Então, a gente vai começar nessa aula e nas próximas a preparar o formulário para poder cadastrar a cidade no nosso sistema. Então, primeira coisa, vamos fazer aqui, colocar o botão para poder mostrar o formulário. Eu vou utilizar um botão do Material Design que se chama Floating Action Button. Ele lá no Materialize, na documentação, vocês acham esse botão lá. Então vamos para a parte do código para ver como é que faz para colocar esse botão. Então eu vou na minha view, a view que exibe aquela lista de cidades, tem aqui o arquivo index. Logo depois da tabela, eu vou colocar esse botão. Esse botão a gente vai colocar ele no div. Aqui vai ter um link e dentro do link vai ter um i, que vai ser o ícone. Então vamos acrescentar uma class aqui no meu div, class fixed action btn. Essas classes CSS eu peguei lá da documentação do Materialize. Então, o meu link, eu vou colocar aqui também um class, aí btn floating, espaço, opa, está escrito errado, floating, btn large, colocar uns efeitos bonitinhos, waves, effect, waves, light, ok. E aqui o ícone a gente vai colocar um class large para poder ficar grande e a gente vai utilizar o material icons. Opa, material icons. Então vai ficar assim o código e aqui dentro da minha tag eu vou colocar que eu quero o ícone add, que vai aparecer um maisinho. Então pode pausa aqui, copia as classes aqui do código, as classes CSS, vou salvar, vou mostrar para vocês como é que fica lá no nosso site. Dei um refresh, apareceu aqui, mas apareceu um add. Por que apareceu o add? Que falta a gente adicionar a fonte que mostra os ícones. Mas a ideia é que em vez de aparecer esse add, vai aparecer um íconezinho mais e ele vai ficar aqui dentro, ok? Então vamos lá. Para pegar a fonte que o Materialize utiliza para aparecer os ícones. Como é que eu faço? Vou aqui na documentação do Materialize, Get Started. Essa páginazinha a gente já viu naquela aula, que a gente copiou esse pedaço aqui, só que agora desce um pouquinho mais. Aqui nesse pedaço onde tem HTML Setup, tem aqui Import Google Icon Font. Então a gente vai copiar esse import aqui do link, é só esse pedaço desse link e vamos adicionar no nosso layout principal. Então aqui no layout principal, eu antes de colocar aqui, eu venho, antes de pegar o Materialize, eu coloco para importar a fonte de Material Icons do site da Google. Então vamos voltar lá no site.
Vou dar o refresh e apareceu aqui agora com o maisinho. Ele vai ficar fixado aqui nesse canto, correto? Então, esse pedaço de ter o botão tá ok para mim por enquanto. Então, ficou aqui o nosso botão. Tá, agora a gente vai para a parte de agrupamento de rotas. O que é agrupar rotas? Agrupar rotas é quando a gente tem algo que a gente quer repetir para várias rotas que estiverem no nosso arquivo de rotas, eu posso agrupar elas. Vamos ver na prática como é que a gente faz. Então vamos abrir o arquivo de rotas na pasta routes web.php. A gente já trabalhou aqui nesse arquivo. Deixa eu apagar isso que está aqui que já veio, não precisa. Antes de eu adicionar uma nova rota, eu quero colocar essa rota aqui para redirecionar. Por quê? O nosso site, aquela página inicial que está listando as cidades, aquilo ali vai estar dentro da área administrativa do nosso site. Então, vai estar dentro de um endereço /admin /cidades. Esse barra aqui inicial não precisa, eu posso até tirar, é opcional. O Laravel coloca automático para a gente se eu não quiser. Então, aquela página inicial, por enquanto, na verdade, a rota dela vai ser admin /cidades. E a rota inicial do nosso site a gente ainda não criou. Então, por enquanto a gente não criou, eu quero fazer uma forma de, se a pessoa digitar só o endereço inicial, ela redirecionar para essa rota aqui. Como é que eu faço isso? É fácil. Route redirect. Aqui eu usei o snippet. Então, basta colocar aqui o barra, que é sempre a página inicial do sistema. E aqui eu quero mandar para /admin /cidades. Ok? Então, isso aqui vai redirecionar sempre para essa aqui. Vamos fazer um teste lá para vocês verem. Vou voltar lá no meu site, estou na página inicial, que não tem nada na frente, na rota, então é sempre a barrinha vazia, que é a página inicial. Então, se eu der um refresh aqui agora, ele vai redirecionar automaticamente para /admin /cidades. Por quê? Eu comecei pela área administrativa, eu vou fazer funcionar primeiro aqui a área administrativa do site para depois montar o site igual eu mostrei, se eu não me engano, na aula 3. Então aqui todas as rotas que estiverem aqui dentro da parte administrativa, elas vão começar com esse /admin. Então, vamos fazer lá. Vamos criar mais uma rota que vai ser a rota para mostrar o formulário. Deixa eu até mostrar um atalho aqui para vocês. Tá vendo que eu estou com essa linha selecionada? Se eu clicar e segurar Shift Alt e a setinha para baixo, ele vai duplicar para mim para a linha de baixo. Então, eu vou querer uma nova rota para mostrar o meu formulário para eu adicionar a cidade. Então, eu quero chamar essa rota de /admin /cidades /adicionar. O nome aqui eu que escolho. Por enquanto, eu estou mostrando para vocês a gente adicionar as rotas, a nomenclatura das rotas, a nomenclatura dos métodos dentro dos controles. Eu estou seguindo padrão nenhum, é aquilo que eu quero na minha cabeça. Quando a gente for discutir Resource Controller mais à frente, a gente vai ver que tem algumas padronizações que você pode utilizar para criar esses nomes. Mas por enquanto eu estou mostrando para vocês o básico. Se caso vocês queiram e acharem mais fácil fazer dessa forma, vocês podem fazer. Então aqui quando acessar essa rota, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar o método,
eu vou chamar o controlador cidade controller, só que nesse caso eu não quero que chame o método cidades lá dentro, eu quero que chame algum outro método que eu ainda vou criar. Eu vou chamar esse método de form adicionar. É o nome que eu quiser, como eu falei aqui com vocês. Então, quando alguém acessar essa rota, vai chamar o controlador cidade controller e o método form adicionar. Só que esse método ainda não existe lá, então vamos criar. Vou mostrar mais um truquezinho aqui para vocês. Como a gente está usando a extensão do Laravel, basta eu segurar o Ctrl e clicar aqui que ele vai abrir o arquivo do controlador para a gente. Então, aqui eu tenho o método cidades, que é aquele que mostra a lista das cidades. Agora, eu quero criar o método form adicionar para mostrar o formulário. Então, eu vou criar aqui de novo um public function. Eu vou usar aqui um atalhozinho também. Eu escrevo fun, aperto Enter, aí ele já cria a estruturazinha ali do public function para mim e eu navego. Então, ele está selecionado aqui o public, eu não quero mudar, eu quero public mesmo. Eu aperto Tab, ele agora está selecionado aqui, function name. Aqui eu mudo form adicionar. Se eu der Tab de novo, ele vai selecionar os parâmetros aqui dentro do meu método. Nesse caso, eu não vou ter parâmetro nenhum, eu aperto Delete. E aqui, a parte do código que eu vou começar a acrescentar. A gente não vai montar nessa aula de hoje o formulário, mas eu vou colocar aqui return e colocar um string aqui form adicionar, só para a gente saber que está chamando corretamente esse método aqui, e depois a gente no futuro, acho que na próxima aula ou na outra, a gente vai chamar aqui a view, que é o formulário. Então vamos testar essa rota aqui, admin cidades adicionar, para ver se está funcionando corretamente. Está todos salvos os meus arquivos, então vamos lá. Então, estou no meu site, então basta eu acrescentar aqui na frente a rota adicionar. Então, retornou aqui, exibiu aquele meu texto, forma adicionar, então está funcionando da maneira que eu espero que estivesse funcionando. Então, vamos voltar lá nas nossas rotas. E agora nós vamos discutir a respeito de agrupar. Vocês repararam que eu tive que repetir esse admin aqui e esse admin aqui? Imagina que eu tenho 500 rotas dentro dessa área administrativa. Em todas elas eu teria que repetir esse prefixo aqui, admin, admin, admin. O Laravel, pensando nessas situações, ele te permite você agrupar as rotas e colocar alguma configuração em comum para todas elas de uma forma conjunta. Então, o que é que essas duas rotas aqui têm em comum? Todas elas vão ter esse prefixo aqui, admin. Então, como é que eu faço? Então, eu vou criar um prefixo, um grupo que é para adicionar um prefixo. Então, é root, dois pontos, prefix. E aqui, prefix, eu coloco qual é o prefixo que eu quero colocar. É admin. Então, todas as rotas que estiverem dentro desse grupo que eu vou criar aqui agora, todas elas vão começar com a palavra admin. Aí eu venho aqui, group. E aqui dentro de grouping é um function dessa forma. Então, isso aqui eu estou criando um prefixo e vou agrupar as rotas aqui dentro. O que é que eu quero agrupar? Essas duas rotas aqui, né? Então, eu vou com Ctrl X, Ctrl V, vou colocar essas duas rotas dentro do grupo que tem o prefixo admin. Aí agora eu não preciso desse admin aqui e eu não preciso desse admin aqui.
Por que que eu não coloquei cidades que está repetindo? Porque nesse caso aqui eu não quis, porque eu vou ter outras rotas dentro de admin que não vão começar com o cidades. Mas aí você pode fazer os grupos da forma que você quiser. O importante é vocês entenderem que eu posso colocar um prefixo. Então, nós fizemos um grupo e todas essas rotas dentro do grupo vão começar com o prefixo admin. Todas elas vão ser barra admin barra alguma coisa. Correto? Então vamos lá testar para ver se está funcionando da forma que a gente esperava. Vou apagar aqui para ir para a página inicial. Daí Enter, ele fez o redirect correto. Se eu colocar aqui agora o adicionar, correto, funcionou tudo da mesma forma que já estava funcionando hoje e a gente acrescentou o prefixo da rota. Então a gente aprendeu na aula de hoje o redirect e agrupar essas rotas aqui colocando um prefixo chamado admin. Existem outros grupos que eu posso fazer com as rotas, eu não vou mostrar hoje, a gente vai mexer em alguns no decorrer do desenvolvimento dos exemplos dessa disciplina. Então, obrigado e até a próxima aula.